Tem mais algumas perguntas aqui, Silvio. Tem a pergunta da Vivi, que ela fala assim, também tem a parte, né, do paper de vocês, que vocês colocam que em alguns momentos preservam, em outros acabam se destruindo. Como é utilizado esse material que foi destruído? Você falou, acho que na sua fala, né, que algumas coisas se preservam, outras se destroem, e se dá para usar material que, vamos supor, que foi destruído ali, ainda fica alguma coisa identificável. O quê? No sentido, quando você faz uma técnica ou quando você encontra um fóssil que está quebrado? Eu não entendi também. Vivi, o que você quis dizer com isso? Para identificar. Então, aí, Vivi, vai de uma questão da taxonomia da diagnose. Por exemplo, a gente encontrou junto com a boipebas a outra sequência de vértebras, mas elas estavam tão danificadas que não dava para tirar uma diagnose. Não dava para você montar algo para falar, olha, isso é um bicho diferente. A gente sabe que é uma serpente porque ela tinha zigosfene e zigantro, que são estruturas características de serpente naquele formato, né, no quesito que eu estava falando. Você sabe que é uma vértebra de serpente, mas você não tem característica suficiente porque ela foi tão detonada, você não consegue criar uma diagnose. Então, daí vai do ponto de vista do pesquisador. Tem gente que geralmente consegue criar umas diagnoses assim, publicar com material muito ruim. Só que daí isso no futuro pode causar algo que a gente chama de nome indubium, ou nome mudo. Você olha para aquilo e fala, não tem diagnose. O autor viajou, então vamos invalidar. Daí você invalida o táxon. E vocês tiveram uma sorte grande também, né, de a vértebra, eu já vou fazer a pergunta da galera aqui, de a vértebra, ela tá boa, né, vocês acharam uma e ela tava boa, né, eu tô falando pelos Inver, pelas corumbelas que eu estudei, eu analisei mais de 400 amostras de mão. Para fazer diagnose, eu acho que não chegaram a 10 espécimes. Esse é um problema. Então, assim, é muito difícil. Você tem que pegar e comparar toda a galera para ver qual que está melhor preservada, e nem todo mundo vai entrar. Então, vocês conseguiram pegar um espécime bom ainda, né? Exatamente. Foi essa preservação tridimensional que é algo excepcional e que foi ajudado pela microtomografia, né? Daí a gente conseguiu ver de fato que é um espécime que dava para você criar uma diagnose e tinha essas diferenças, né? A Vivi continua perguntando ainda, né? Aí eu já faço a pergunta do Felipe, só para fechar o gancho da Vivi. Que por exemplo, se não tiver outras peças em conjunto, tem como identificar com algum exame, tipo DNA? É que o pessoal tá atrelado, o Parque dos Dinossauros fez aquele de serviço pra gente. Porque até o Rafael perguntou, né, com a questão de se pode tirar o DNA do âmbar mesmo. Eu já até expliquei aqui para ele. Aí, reforçando, gente, o DNA... Não pede desculpa, não. Isso daí não é culpa... Não, faz parte. Isso daí é culpa do Parque dos Dinossauros. Não é culpa de ninguém, não. O que é complicado é que quanto mais antigo é o material e mais, quando o organismo ele vai se transformar num fóssil, na maioria das vezes vai ser em rocha sedimentar, e se a gente estiver falando do âmbar, aquilo tudo vai ser preservado por resina e tal. Com o passar do tempo, principalmente, vamos esquecer a parte mineral, mas a matéria orgânica, ela se transforma, incluindo as moléculas todas, né, como o próprio DNA. Então, ele vai se transformar em alguma coisa que vai ser até difícil da gente conseguir identificar como matéria orgânica do fóssil, muitas vezes, porque aquilo tudo se transforma, né? Tudo passa por alterações químicas que fazem parte da etapa da diagênese, né? Que é quando depois que o organismo ele não tem mais chance de sair do aprisionamento tafonômico ali, que ele vai ficar ali, ele vai começar a passar por transformações.
as transformações mais pesadas para a gente considerar que um fóssil é um fóssil são as transformações químicas, né? E elas podem ser tanto na matéria orgânica quanto nos minerais. É claro que, como o Silvio falou ali no caso dos mamutes e tal, os fósseis que eles estão em contextos mais recentes e foram preservados de maneiras muito específicas, ou por congelamento, né? Ou às vezes no deserto, mas sendo eles ainda recentes o suficiente para a gente tirar DNA, aí dá para fazer sim. Mas aquele negócio lá do Parque dos Dinossauros, embora seja o sonho de muitos paleontólogos, é mais complicado de da gente pensar nisso em virtude do grau de decomposição das coisas. Né? O parque ele deu umas inspiradas boas, né? Porque eu sou da geração do Parque dos Dinossauros. Eu fui a pessoa que sentou na primeira fileira e falou: eu quero ser paleontólogo. Mas ele deu umas enganadas boas na gente, né? Ele tem histórias que a gente tem que ficar desmentindo até hoje. Acabamos com o sonho da Vivi. E aí, Silvio, tem a pergunta do Felipe, que ele coloca se dá para saber de onde as serpentes se originaram no Gondwana. Daí o Felipe ele faz uma pergunta que eu respondo com outra pergunta. O que é serpente? Serpente, filogeneticamente, é um grupo que é bem controverso de se definir, né? Existem os registros mais antigos, os registros mais importantes a gente encontra na América do Sul. Os registros mais antigos a gente encontra na Laurásia, que seria um grupo chamado Parviraptoridius, que eles são do Jurássico e você só encontra cacos, só os cacozinhos, que são fragmento de maxila, dentário, e eles, tecnicamente, seriam os que vieram primeiro, né? Eles estão mais basais na filogenia e depois vem o resto de serpentes. Agora, como que a gente define uma serpente? Se é uma serpente do grupo coronal ou não? Mas, para você fazer um estudo de inferência biogeográfico, você precisa ter uma filogenia bem resolvida, você precisa ter um protocolo analítico. Inclusive, essas são umas ideias que eu queria trabalhar mais para frente, mas precisa realmente de um pouco mais de tempo e de calma, porque a maioria a gente encontra na Gondwana. Os estudos moleculares falam que o grupo serpente surgiu na Gondwana, na porção sul do Gondwana, e depois expandiu, mas existem esses registros fósseis que de Portugal, da Inglaterra e do Colorado nos Estados Unidos, que são da Laurásia. E daí a gente fica sem entender nada. E eles são do Jurássico, eles são mais antigos. Mas daí a gente precisa realmente, de fato, ter uma filogenia bem resolvida e usar métodos analíticos de reconstrução de áreas ancestrais para inferir mesmo uma origem. Agora, realmente é uma boa pergunta. Eu não sei de onde se originaram. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para o Silvio? Bom, enquanto as pessoas não fazem, né, eu vou fazer a minha pergunta para você, Silvio. A gente viu que é um artigo que tem dados muito robustos, né? Eu achei legal até a revista ali, que ela tem aquela parte que pede para colocar, né, as falhas, não sei, as fraquezas. As limitações, isso. Achei muito interessante. Acho que falta muito isso em ciência, da gente não poder, ou ser mal visto até você escrever isso no artigo. Eu achei que essa revista, ela já ganha com isso, né? Porque isso adianta em muito o processo da gente fazer estudos parecidos. Então, muita gente pode estar se inspirando no seu estudo, já vê que tem esse tipo de limitação, né? E já vê o que deu certo, o que não deu certo. Eu acho que falta muito isso em ciência, né? Os artigos parece que sempre tem que estar perfeitinhos com tudo que deu certo. No máximo, uma discussão de algo em aberto, né? Então, eu achei muito legal. Eu acompanhei um pouco você lá na Austrália, na pandemia e tal, e você já foi meu orientado, eu sei o quanto você trabalha, e daí eu queria que você dissesse para as pessoas, porque você foi aluno da UFSCar também, né, e está quase terminando o doutorado, você vai pedir uma renovação para a FAPESP, mas né, daqui a pouco você está com o título de doutor. E aqui a gente tem as pessoas que estão começando o mestrado, ou estão começando o doutorado, né?
e você fez um artigo muito legal, né? Mas no início eu lembro que você fez um artigo assim, vamos supor, que você publicou numa revista, né, de super impacto. E aí você falou sobre a questão das pressões que a gente vai sofrendo, né? Quando eu fiz aquela pergunta sobre a aplicar a morfometria nos seus estudos. E a gente sofre essa pressão de ter que fazer logo e publicar logo, porque é o compromisso que a gente tem com os programas de pós e a CAPES. Infelizmente as coisas funcionam assim, né? Aí eu pergunto para você, né? Que diferença você notou na sua carreira de quando você estava saindo da graduação para o mestrado e para o doutorado enquanto amadurecimento científico? O que te permitiu chegar hoje e publicar numa revista dessa, né? Capitaneando ali junto com o Thiago o estudo, o quanto que você teve que amadurecer, o quanto que você teve que aprender, que conselho que você pode dar para o pessoal agora, que está ainda mais nessa crise, desenvolvendo essas coisas, e foi um trabalho que você desenvolveu bem no meio da pandemia, sem poder ir muito ao museu, praticamente você foi para a Austrália, já começou a pandemia, né? Então, assim, é um trabalho de resiliência mesmo, né? Então, que conselho que você pode dar para o pessoal aqui? Eu acho que a primeira coisa realmente é ler bastante sobre as coisas. Às vezes você lê coisas distintas e vai tendo essas ideias. Segunda coisa é realmente ter paciência e não querer, sei lá, do dia para a noite sair com as coisas, né? Você tem que ir construindo, conversar bastante, perguntar, encher o saco dos orientadores e ficar debatendo direto, porque por mais que você tenha as suas ideias sozinhos, você precisa realmente extrapolar para depois ir sendo lapidado e realmente eu acho que a coisa mais importante é ter paciência mesmo e ir fazendo aos poucos as coisas. Às vezes escrever um pouco ali, um pouco aqui, saber organizar, usar as coisas que você já tem. Por exemplo, esse trabalho foi muito interessante, que na parte de comparação, principalmente, usei muitos dados, muitas coisas que eu vi no meu mestrado. E vários espécimes que eu fotografei em coleção que era de 2015, eu nunca nem pensei que eu ia utilizar, eu tinha guardado e acabei usando. Falei, opa, eu posso usar isso. E realmente ir se organizando dessa maneira. Ir conversando, tomando conselho das pessoas e realmente, sei lá, sendo cético com seus dados e vendo as limitações dele. E aproveitar as oportunidades quando surge também, né? Quando as pessoas estão motivadas para falar, vamos fazer isso, vamos. Eu acho que é isso. O Silvio sempre foi um cara muito humilde também, né? Você sempre fez muita... o Silvio sempre leu tudo, desde que ele era meu aluno, assim. Desde de artigos que eram publicados nessas revistas que... Hoje tem uma febre das pessoas quererem publicar só em revistão, né? Em Nature, Science, não sei o quê. É legal quando a gente consegue fazer isso, né? Mas a gente precisa de um grau de maturidade. Deu para ver que você sabia do que você estava falando quando você estava apresentando as coisas para a gente, né? Não é uma publicação assim que saiu do dia para a noite. Tem muito suor ali, tem muito estudo, muito amadurecimento, né? E às vezes a gente se pressiona a publicar do dia para a noite, mas é todo um processo. Eu queria lembrar que o trabalho do TCC do Silvio, que foi um trabalho que ele também se sacrificou bastante, né, Silvio? Fisicamente, inclusive, torceu um pé, foi lá para Mato Grosso. Quase quebrei o pé. Para fazer entrevista e tal. E a gente publicou, porque na época o Silvio era da licenciatura, e a gente tinha que fazer trabalhos mais voltados para divulgação, educação, essas coisas, para cumprir a normativa ali do curso, né? E ele fez um trabalho sobre a questão de geoparques, comparando o Mato Grosso do Sul, o geoparque da Bodoquena, o do Araripe e o do Arouca. Ele fez um trabalho muito legal. E no momento, né, o escopo do trabalho não dava para publicar numa revista nossa de super impacto. E a gente publicou na Terra Didática, que é uma revista, ela é uma boa revista, mas ela não é aquela revista que você vai, né, agregar, talvez, para um programa de pós-graduação. E ainda bem que eu e o Silvio, a gente também pensava
de uma maneira parecida, porque hoje esse trabalho do Silvio é uma referência para geoparques aqui no Brasil. Então, todo lugar... Teve um evento que eu fui que estavam citando constantemente o trabalho do Silvio. Porque não existe trabalho nessa área aqui no Brasil, assim, que faça essa análise crítica, né?